Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão, mais um grupo de questões do Instituto Federal do Piauí, Técnico Integrado, ano 2023. Vamos agora à questão de número 49. Tá? Questão 49 diz assim: o senhor Carlos irá distribuir 236 figurinhas da Copa do Mundo de 2022 entre seus filhos. Depois que o Brasil perdeu, ele não quer mais não. Antônio, de 5 anos, Maria, de 6 anos e José, de 8 anos, de modo que a quantidade de figurinhas sejam inversamente proporcionais, tá? Então, dados importante do enunciado, inversamente proporcionais às suas idades, tá? Quantas figurinhas receberá cada um dos filhos? Bem, uma coisa que você poderia tentar fazer é somar os itens, mas eu tenho certeza que todos eles a soma dará 236, tá? Então, não perca nem tempo fazendo isso. Se tiver um que não dê, esse aqui você já elimina. Mas vamos fazer da maneira correta, tá bom? Eu tenho duas maneiras de fazer esse problema, tá? Eu vou fazer a maneira mais, como é que eu posso falar assim, didática, que você vê nos livros, e depois faremos uma maneira mais simplificada, tá bom? Então, a maneira do livro é o seguinte, ó. Cada filho, Antônio, Maria e José, tá? Eles vão receber partes inversamente proporcionais às suas idades. Então, o Antônio vai receber uma parte inversamente proporcional à sua idade. A sua idade é 5 anos. Então, 1 sobre o inverso de 5. A Maria, ela vai receber inversamente, se fosse diretamente proporcional, eu dividiria, né? Inversamente, eu vou colocar o inverso. Inversamente a sua idade, ela tem 6 anos. E o José, também inversamente a sua idade, tá? Isso aqui vai ficar, quando eu dividir essa fração aqui, né, eu vou repetir a primeira pelo inverso da segunda, vai ficar 5A, tá? Aqui vai ficar 6M e aqui vai ficar 8J. Então, isso aqui serão os valores que cada um vai ficar. A quantidade que o Antônio ficar vezes 5 vai ser a mesma coisa que a quantidade que a Maria vai ficar vezes 6, que vai ser igual à quantidade que o José vai ficar vezes 8. Esses valores são constantes, então isso aqui é chamado de constante de proporcionalidade ou fator de proporcionalidade, tá bom? Eu sei que o Antônio, mais a Maria, mais o José vão dividir um total de 236 figurinhas. Então o total é 236. A soma das partes vai dar 236. Primeira coisa que eu irei fazer é dizer que 5A é igual a K. Isso implica que o A seria igual a K sobre 5. De maneira análoga, eu vou fazer com a Maria, também igual a K. Tá? Então, M vai ser igual a K sobre 6. E a mesma coisa com o José, também igual a K. Isso aqui daria que José vai ser igual a K sobre 8. Ok? E agora eu vou pegar essa relaçãozinha aqui, ó. Vou pegar essa relaçãozinha aqui e diz que A mais M mais J é igual a 236. Eu já sei que A, o Antônio, mais a Maria, mais o José, eles vão ter um total de 236 figurinhas. O Antônio é K sobre 5. A Maria é K sobre 6. E o José é K sobre 8, igual a 236. Vamos tirar o MMC, tá? Isso aqui vai dar 44 vezes 3, 2 vai dar 120. O MMC vai ser 120, ok? E aí eu vou ficar com 120 por 5, dá 24K, mais 120 por 6, vai dar 20K, mais 120 por 8, vai dar 15K, igual a 120 dividido por 1, 120, 120 vezes 236, vai dar um número enorme que eu poderia errar nas contas. Então, eu costumo fazer o seguinte, ó, 120 vezes 236, tá? Preste atenção nessa dica.
Denominadores iguais eu vou cancelar. Vou somar 24 mais 20 dá 44, com mais 15 vai dar 59K igual a 120 vezes 236. Por que eu não multipliquei? Primeiro porque numa prova eu não vou ter uma calculadora. Segundo, esse tipo de problemas, sempre não, mas na maioria das vezes vai dar para dividir ou 120 pelo 59 ou 236 pelo 59, tá? É melhor do que dividir esse produto por 59. E essa divisão aqui vai dar 4, tá? Então isso aqui vai ficar igual a 120 vezes 4, que vai ser o meu K igual a 480. Note que se eu tivesse multiplicado aqui, eu ia ter perdido um tempão fazendo esse produto aqui e depois ia ter que dividir por 59. A possibilidade de errar é muito grande. Como eu não multipliquei, eu deixei apenas a multiplicação aqui indicada, eu posso simplificar esses dois, que dá 4, e o 4 eu multiplico com 120. E isso geralmente acontece porque essas quantidades aqui eu não posso pegar uma figurinha e dividir ao meio, tá? Então geralmente vai acontecer isso. E agora eu posso descobrir quanto é que vale o A. O A vai ser K, que é 480, dividido por 5. Isso vai me dar 96. O outro vai ser 480 dividido por 6, que isso vai me dar 80. E eu já sei qual é o item, né? E o último vai ser 480 dividido por 8, que isso vai me dar 60. A resposta certa é letra E. Essa é uma maneira de fazer esse problema, tá? Segunda maneira. A maneira é muito parecida com a primeira, tá? Apenas uma resumida. Bem, você vai fazer o quê? Você vai somar o que cada um vai ter. Só que cada um vai ter inversamente proporcional. Então você, em vez de somar os números, você vai somar os seus inversos, tá? Então eu vou ter isso aqui. Quando eu somar isso aqui, aqui vai dar 120 e aqui vai dar 59. A diferença é única que não tem aquele K, tá? E agora você vai pegar o total e vai dividir por esse número. Divisão de frações, né? Vou repetir o primeiro, vezes o inverso do segundo. Note que eu já sei que isso aqui dá para cancelar, dá 4, e que esse produto aqui vai dar 480. O que é que você tem que fazer? Para descobrir do Antônio, é só você pegar o 480 e multiplicar pela parte dele, que é o inverso aqui. Nós já sabemos que dá 96. Com a Maria, a mesma coisa. 1 multiplica aqui, vai dar, que é um 0, né? Vai dar 80, né? E o José também é só multiplicar, que vai dar 60. Ok? É um pouco mais rápido, mas você tem que, primeiro passo, somar, no caso, somar os inversos. Segundo passo, dividir o total pela soma. Terceiro passo, multiplicar cada número por esse resultado da divisão. Tá bom? Só isso, está finalizado. Vamos ao próximo. Vamos lá, questão número 50 diz o seguinte. Mário tinha R$ 120, gastou 40 dessa quantia na compra de uma camisa e gastou em seguida 75% do que havia sobrado na compra de uma calça. Com quanto Mário ficou? Bem, pessoal, eu posso fazer esse problema de duas maneiras, tá bom? A primeira maneira mais comum, é você fazer assim. Ah, eu tinha R$ 120 e ele gastou 40%. Então, disso aqui eu vou tirar 40%. Mas a porcentagem, né, é sempre de alguma coisa. No caso de 120, tá bom? Então, eu tenho 120 menos 40% de 120. Vou cortar esse 0 com esse 0 e esse 0 com esse 0. Eu vou ficar com 120 menos 4 vezes 12, 48. Certo? 120 menos 48, eu vou ficar com 72. Então é esse o valor que eu tenho agora. Ok? E o que foi que ele fez? Ele gastou 75% dessa quantia. Então aqui, ó, menos 75% de 72. Então vou ter R$ 72 menos 75%.
de 72. Uma coisa que você tem que saber sobre alguns percentuais é que tem uns que são mais fáceis de ser escrito na forma de fração, né? O primeiro é 25%, que é um quarto. O segundo é 50%, que é um meio. O outro é 75%, que são 3 quartos. Então, toda vez que você visualizar 75%, é melhor você escrever como 3 quartos, tá bom? Então, no lugar de 75%, eu vou escrever aqui 3 quartos. É muito mais prático você multiplicar por 3 e dividir por 4, ou vice-versa, né? Do que multiplicar por 75, né? Vocês concordam comigo? Então, se você pegar 72 e dividir por 4, vai dar 18. E se você multiplicar por 3, vai dar 54. Então, aqui vai ser 72 menos 54, tá bom? Isso vai me dar um total de R$18. E esse é o valor que vai sobrar na carteirinha dele. Resposta certa, letra A. Isso é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer é você descobrir logo direto quanto é que vai sobrar na carteira, tá bom? Então ele tinha 120, certo? E ele gastou 40. Se ele gastou 40, vai sobrar 60. Então eu quero saber quanto é que é 60% do que sobrou, né? Já seria o valor que vai sobrar. Só que depois ele gastou 75, sobrando 25 do que tinha. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte forma: eu quero saber quanto é que é 25% de 60% de 120, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 75, sobra 25. Eu tenho 40, sobra 60. Então vamos lá, ó. 25% de 60% de 120. Lembram que eu falei que das 4 frações que são melhores ser escritas na forma, os percentuais são melhores ser escritos na forma de fração, né? O 25, o 50 e o 75. 25% eu vou escrever como um quarto, tá bom? E aí eu vou cortar esse zero com esse e esse zero aqui com esse aqui. Se eu multiplicar os numeradores, eu vou ficar com 72 e o denominador vai ficar 4. Dividindo isso aqui, eu vou ficar com 18. Vai me dar também a resposta letra A. Então, você pode interpretar esse problema das duas maneiras. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 51. O problema diz o seguinte: um capital de R$800 é aplicado a juros simples à taxa de 1,5% ao mês durante 1 ano e 4 meses. Quanto esse capital renderá de juros? Problema de juros simples, tá bom? Juros simples é um conteúdo que é visto geralmente no 7º ano, tá? E existe até uma formulazinha para calcular o juros simples. A fórmula é os juros produzidos por um capital aplicado a uma certa taxa em um certo tempo. Tudo isso dividido por 100. Quando eu estou fazendo problema de juros, eu gosto de escrever as letras, tá? E ver o que acontece com cada uma delas, tá? Um capital de 800. Então, 800 é o capital, ok? É aplicado uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Essa taxa, tá? É a letra I. 1,5% ao mês. A gente escreve AM, tá? Ao mês. Se fosse ao ano, era AA. Se fosse ao trimestre, AT. Então, geralmente, você tem essa nomenclaturazinha depois da taxa, tá? A taxa vai ser representada pela letra I, porque o tempo também é com T. Então, ficaria T de taxa e T de tempo. Para acabar com esse problema, a gente chama de I, tá bom? Então, esse outro T aqui é o tempo. O tempo é de 1 ano e 4 meses. Primeiro problema do problema é que você não pode ter taxa e tempo em unidade diferente. Como a taxa está ao mês e o tempo tem anos e meses, eu vou transformar todo o tempo em meses, tá bom? Um ano são 12 meses, mais os 4 meses, eu vou ficar com 16 meses, tá bom? E agora é só aplicar na fórmula direto. Os juros vai ser igual ao capital, que é o dinheiro que você coloca no banco ou que você pega emprestado do banco,
vezes a taxa, aqui vai ficar só 1,5, eu não tenho que transformar, tá? Vezes o tempo, sobre 100. Por que eu não tenho que transformar? Porque está aqui o porcento aqui embaixo, ó. O 100 já é colocado embaixo, tá bom? Então basta eu colocar o percentual direto aqui em cima, ó. 1,5% por 100, certo? E agora eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui e eu tenho apenas uma multiplicação de 8 vezes 1,5 vezes 16, que vai me dar um total de R$ 192,00 de juro. Resposta certa é letra B. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.